Há espaço ou não para reduzir os juros no Brasil? Vamos falar disso já já. Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Grupo Mátesis, Unimed Bauru. Revista Atenção. News. Começa a ser travado aí no mercado uma discussão da oportunidade de reduzir a taxa básica de juros, né? A chamada taxa Selic, que hoje está em 6,5% ao ano. De um lado, os analistas de mercado entendem o seguinte, para fazer a economia crescer, seria importante reduzir a taxa de juros. Além disso, você teria menor custo de rolagem da dívida pública. Por outro lado, tem o Banco Central, notadamente seu presidente, dizendo, olha, eu prefiro ficar cauteloso. Afinal de contas, a inflação está comportada, inclusive o último número que nós temos vem em 0,13%, portanto desacelerou, né, o índice oficial de inflação, 4,66% nos últimos 12 meses, mas tudo indicando que vai fechar esse ano muito mais perto de 4%, fala-se até em deflação para o mês seguinte, e aí a preocupação do Banco Central é, se eu reduzir os juros agora, vamos supor de 6,5% para 6% ou para 6,25%, e por qualquer motivo, principalmente internacional, com oscilação do dólar, o nervosismo ali, ou então eventualmente internamente a demora que as reformas saiam, enfim, e tiver um repique de alguns preços, ou tiver algum problema até sazonal com o clima, o que eu faço? Vou ter que aumentar a taxa de juros? Então o Banco Central pensa assim, bom, se eu derrubo agora, depois eu tiver que aumentar, o benefício da queda da taxa é muito menor do que o malefício de uma eventual necessidade de alta. É como se tivesse que voltar atrás. Então, apesar do ambiente estar propício para a redução dos juros, e aí nós temos que olhar a variável crescimento econômico, porque assim, né? Os juros, ele estimula a pessoa a guardar dinheiro, se ele tiver alto, né? E desestimula as pessoas a emprestarem dinheiro. Então, o consumo é adiado. Quem tem dinheiro não quer consumir e aplica. Quem não tem dinheiro iria consumir antecipadamente, fazendo empréstimos, né, financiando, mas, como o juro alto, ele não está afim. Com uma redução da taxa básica, já haveria uma indução para esses que têm dinheiro aplicado. Pode ser que parte dessas pessoas vá para o consumo. Estou ganhando aí 6% ao ano, 6,25% ao ano, eu vou comprar aquele carro, eu vou comprar aquele televisor, vou fazer aquela viagem. Pode ser que pense assim. Eu entendo que o efeito para quem toma dinheiro vai ser muito pequeno. Por quê? Porque os juros no Brasil não são tabelados. Ora, se não são tabelados, vai depender muito do apetite do sistema financeiro em emprestar. Vamos pegar no caso dos bancos. Cada 10 operações que nós fazemos no Brasil, 8 delas são feitas pelas 5 principais instituições, ou seja, nós temos uma grande concentração. O que eu quero dizer com isso? Produtos muito parecidos, taxa de juros muito parecidas. E além disso, nós temos que considerar que o sistema bancário tem dinheiro, mas não está disposto a emprestar. Mais de 62% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. E dessas, cerca de 30% estão inadimplentes. Ora, como é que eu vou contrair mais empréstimos? Além disso, as empresas estão com problema. Então, muitos bancos não querem emprestar para empresas para reforçar capital de giro, para comprar matéria-prima. Conclusão, por mais que a taxa básica caia, dificilmente esse efeito chega no consumidor final, naquele que está na ponta, na empresa que precisa tomar o dinheiro. Talvez seja muito mais efetivo liberar o compulsório, como o governo fez agora, que é um dinheiro que fica represado no Banco Central, e ter decisões microeconômicas, né? Fala-se de incrementar o consumo através da liberação do Fundo de Garantia, da retomada da liberação do PIS/PASEP, enfim, você tem aí alguns mecanismos microeconômicos que podem ser nessa linha, como também os empréstimos para financiamento da casa própria. A própria Caixa Econômica Federal fez uma redução da taxa de juros. Isso talvez seja muito mais efetivo. Apesar de entender que a inflação está sob controle, podemos ter deflação, apesar de entender que é preciso ter o crescimento econômico, me parece mais prudente que o Banco Central mantenha a taxa básica de juros
no patamar atual de 6,5%, apostando que alguma coisa diferente pode acontecer ali na frente. Se com o passar do tempo isso mudar, é evidente que podemos, e o Banco Central pode mudar o seu direcionamento. Por hora, parece que essa cautela é muito bem-vinda, exatamente para ter a tranquilidade do controle inflacionário. A economia vai voltar a prosperar na combinação de vários indicadores. E o principal deles é a variável investimento. E investimento são só alocados no mercado quando há uma perspectiva de bom futuro. Quem investe quer retorno, para ter retorno quer um ambiente de negócios favorável. E isso depende de reformas, entre elas da Previdência. Se o setor público equilibra suas contas, começa a ser mais austero, mostrando que está no caminho certo, esse setor produtivo acaba injetando o seu dinheiro. Então, muito mais do que tentar retomar o crescimento com a variável consumo. O investimento é menor. E tem um espaço bom no setor externo, apesar do mundo todo não ter aí grande demanda, não vai crescer como se imaginava, mas o setor externo brasileiro, se melhorar um pouco a pauta de exportação, também pode trazer crescimento econômico. Daí dá para entender esse comportamento e pensamento cauteloso do Banco Central. Aumento ou não aumento, reduzo ou não reduzo a taxa básica de juros? Olha só, estou com aumento na cabeça, né? Nesse momento não tem ambiente, até teria ambiente do ponto de vista do crescimento econômico, mas a prudência indica que a cautela seja o melhor caminho. É isso. Viu só? O planeta não gira em torno da economia? Claro que gira. Se você quer saber mais sobre economia e finanças, acesse os nossos vídeos aqui no canal Planeta Economia. Aproveite para assinar o nosso canal. Por sinal, vem crescendo aí o número de assinantes. Estamos muito felizes aí com a resposta do nosso público. Eu peço para você também acionar o sininho para receber as notificações e compartilhe o nosso vídeo à vontade. Faça você também parte do canal Planeta Economia.